E aí, bora lá, na ponta do nariz. É essa aula de hoje que a gente vai começar, na verdade começou agora, neste momento, e eu sou o Neto Holanda, e nessa aula a gente vai conhecer alguns princípios bem básicos, bem iniciantes, elementares, para quem nunca fez palhaço e para quem deseja continuar nesse caminho de palhaço, beleza? Sou Neto Holanda, como eu disse, eu sou palhaço, sou ator, sou arte educador, faço um monte de coisa também, faço parte do coletivo Paralelo, que é do Maracanaú, assim como o grupo Garajal, que me convidou, que eu gostaria de agradecer agora aqui, quase que pessoalmente, mas com a intenção de ser pessoal. Olha só o meu olhar, que chega até o Garajal e também chega até você. Primeiro, muita gratidão por estar aqui e vamos lá, conhecer o que é esse mundo de palhaçaria, do que ele se trata. Na verdade é um grande universo, por isso que essa aula, essa aulinha, esse workshop aqui, essa oficina, essa mini oficina, se chama Na Ponta do Nariz, porque vai ser só uma pontinha de iceberg diante do universo do que se trata a palhaçaria, beleza? E daí, para começar, quem é que pode ser palhaço? Será se eu posso ser palhaço? Não, se eu sou palhaço? Será se você pode ser palhaço? E se eu quero ser palhaço ou palhaça? Quais são os critérios para ser palhaço ou palhaça? Existem critérios para ser palhaço ou palhaça? Eu diria que sim, mas é importante tirar o que não precisa ser para não pesar tanto. Por quê? O processo de iniciação em palhaçaria, quando a gente trata de palhaçaria pessoal, ele costuma ser muito pessoal, quer dizer, ser muito doloroso no sentido de que às vezes, tem uma coisa em você, por exemplo, que é difícil de admitir em você, tipo, eu sou procrastinador, né? Procrastinador, eu deixo as coisas para depois. Ou eu tenho uma tendência de ser muito ansioso, ou de ser muito irritado, irritadiço. É difícil admitir e sentir. Então, quando a gente está lidando com palhaços, em iniciações, a gente lida exatamente com esse espelhamento de si mesmo. Então, pode ser um grande desafio. E aí eu te pergunto, será se você, do jeito que você com tudo que você tem, não tem, tudo que você acha que não é, inclusive. Será se você pode ser palhaço? É claro que pode. Ser palhaço é exatamente lidar, pegar essas frustrações e transformar em potência teatral. Né? O nariz vem lá na frente, olhe lá. Eu gosto de dizer que o nariz é um ponto, é uma fase do processo de iniciação que eu chamo de merecimento. Você precisa merecer o nariz. E o que é que te faz merecer o nariz? Aí sim vai entrar os critérios. Tá? Mas uma coisa, você não precisa fazer malabares para ser palhaço, isso é importante. É legal aprender a fazer malabares? É claro, mas é uma ferramenta. Mas não é o malabares, não são os malabares que vai te fazer ser um bom palhaço, não somente. Tá? Não precisa cuspir fogo, não precisa ter exatamente uma habilidade circense para você ser palhaço. Neto, mas eu percebo que quando eu vou ao circo, o palhaço faz tanta coisa, realmente, porque a tradição de palhaçaria circense é baseado em habilidades, e não tem problema nenhum, porque isso é passado de pai para filho, o palhaço aprende a fazer tudo, isso na palhaçaria circense. Mas hoje em dia a palhaçaria abriu-se um leque para ela, que ela é extraordinária, porque abarca todo mundo. Quando o Lume Teatro, lá de Campinas, vem trazer o que a gente chama de palhaçaria pessoal, democratiza o processo de informação em palhaçaria. Vira modinha em muitos casos, como já virou? Sim! Só que, de toda forma, democratiza. Então, não precisa ser de família circense, não precisa ser necessariamente engraçado ou engraçada, não precisa ser uma pessoa sempre extrovertida para ser um bom palhaço ou uma boa palhaça, beleza? Só que assim, tem uma coisinha que eu chamo de tripé do caminho. São 3 caminhos, mas é o tripé do caminho. Por que é tripé? Porque esse tripé vai te orientar, vai te sustentar na caminhada se você escolher ser palhaço ou palhaça, beleza? Qual é o primeiro ponto desse tripé? Coragem. Por que coragem? Olha só, se você vai lidar com fracasso, com as sombras da tua subjetividade, se você vai lidar com as limitações emocionais, físicas, você vai lidar com possíveis defeitos, então você tem que ter coragem para se expor diante de um monte de gente. Né? Se você se acha estranho, você se acha assim, Neto, as pessoas me rejeitam porque eu sou meio estranho, tá. Imagina isso aí de frente para uma câmera ou de frente para um público com gente que você não conhece, ou com pessoas que conhecem você, aquelas pessoas, sim, desculpa, elas vão estar julgando você, como você julgaria elas. Isso é natural de viver em sociedade e conviver. Então, como é que você lida com isso? Primeiro, com coragem. Primeira coisa, e só coragem sozinho não vai funcionar. Por isso que a gente entra no segundo ponto do tripé do caminho. Primeiro ponto, coragem. Segundo ponto, leveza com autenticidade. Por que leveza?
Quando eu falo de coragem, envolve, né, uma atitude. Então tem que tomar atitude para ser corajoso. Mas se eu mantiver essa atitude baseada em raiva, não vai funcionar. Pode ser importante manter essa atitude baseada em leveza. Eu tomo uma decisão tranquila de ser palhaço, de entrar em cena com tranquilidade. Isso vai envolver respiração, que é outros caminhos de aula, vai envolver também segurança de quem você é. Então, leveza sobre aquilo que você está fazendo. Segunda coisa, verdade sobre aquilo que você está fazendo. Então, vai entrar a autenticidade. Então, eu sou corajoso, eu sou corajosa, eu estou leve com a minha decisão e eu também sou autêntico, eu estou acreditando naquilo que eu estou fazendo. Isso faz parte do segundo ponto do caminho, tá? Eu liguei leveza à autenticidade para que essa leveza não seja só aquilo do vai dar certo. Ah, vai dar certo. Entra lá, vai dar certo. Não é só vai dar certo. Tem que ser leve, mas também tem que ser consciente e ter fé no que está fazendo. Entende? Não é ter fé divina, mas ter fé em você. Ter fé em você. Se ter fé em você envolve a fé divina, aí é com você. Mas é ter fé em você, beleza? Então, primeiro ponto, coragem de ser aquilo torto que tu já tá, que tu sempre foi, né? Segunda coisa, leveza com autenticidade. Toma a tua decisão com leveza, com atitude e também com consciência, acreditando no que está fazendo. Terceiro ponto, vou dar uma pescada que eu esqueci. Terceiro ponto, compromisso. Imagina, deu trabalho de ter coragem. Dá trabalho de ter coragem, leveza e autenticidade. Imagine. Então, se você pega só largar isso e pronto, não vai se acabar por aí o caminho desse palhaço e desse palhaço. Por isso que para mim o terceiro ponto é compromisso. Se eu comecei nesse caminho, então eu vou agarrar com força e caminhar nele com confiança, com coragem, com leveza e com autenticidade. Então, essa coisinha que eu acabei de apresentar para vocês, não tem por aí lugar nenhum. Estou trazendo aqui em exclusividade para você que está assistindo o canal do Grupo Garajal, que é o tripé do caminho, que eu chamo de tripé do caminho da iniciação. Coragem, leveza com autenticidade e compromisso. Beleza? E aí você pensa assim... Tem outras coisas que eu gosto de me basear também, porque quando eu estou dando aula, eu percebo muita gente se comparando uns com os outros, umas com as outras. E quando você se compara com os outros... inclusive o Google acabou de falar comigo agora, mas eu não quero falar nada, Google. Porque se eu for começar a dar atenção demais ao que vem de fora, eu perco o foco do que está aqui. E aí dá certinho, foi até bom essa interrupção, porque, primeiro ponto... Tripé são as três leis do aluno palhaço ou da aluna palhaça. Primeira lei do aluno palhaço, se liga aí, tá? Tem um tripé do caminho que te sustenta ficar de pé, mas tem outras três leis que te ajudam a te sustentar nesse tripé que você já acabou de conhecer. Primeira lei, foca no próprio processo. Independente do que falem, do que venha de fora, você foca no próprio processo. Aqui onde eu tô, de vez em quando tem algumas interferências. Tem vizinho com som, carro de som... Tem um som do Google, que acabou de me ouvir o Google, você sabe que eles espionam a gente, né? Não sei nem se eu posso falar isso. O YouTube me mantém, por favor, no ar. E coisa de fora que acontece, sei lá, pode ter uma buzinada, um menino que passou ali, tocou a campainha, né, Marquinhos? E saiu correndo. Se eu ficar focado nesse tipo de coisa, me diga, eu não posso focar na aula, cara. Aí teve um momento que a gente até interrompeu, não foi, Marquinhos? Só que a gente voltou para cá. Se eu tivesse continuado, teria sido outra coisa. Então, primeiro ponto, foca no próprio processo, não é focar no processo de ninguém. E o segundo ponto é relação direta com o primeiro. Foca no próprio processo e não se compara com o processo de ninguém. Isso é essencial, tá? Eu percebo isso, por exemplo, quando eu estou dando aula, aí tem um monte de... Quando eu chamo assim, tem 20 pessoas, né? Normalmente a 20ª pessoa é a pobre réia que está mais ansiosa. Então a primeira pessoa vem, ela vem com tudo, né? Tá lá, tá lá, tá lá. Aí a segunda pessoa que entrar já vai se comparar com a primeira. A terceira pessoa que entrar vai se comparar com a segunda e a primeira. Imagina a 20ª pessoa que se comparou com 19 pessoas. Lascou tudo. Mas se ela se apegar à coragem, autenticidade, leveza, e se ela se apegar às duas primeiras leis, que é eu vou focar no meu próprio processo e eu não vou me comparar com ninguém, ela vai arrasar em cena. Então é essencial confiar no próprio processo, focar no próprio processo, não se comparar com o processo de ninguém. E aí, Neto, então esse processo é egoísta? Não, porque aí que chega a terceira lei. O que é a terceira lei? Primeira lei, eu foco no próprio processo. Segunda lei, eu não me comparo com o processo de ninguém. Terceira lei, eu colaboro com o processo do outro e da outra. Massa, olha que é simples, né? Então, além de que isso é um processo que gera saúde mental no meio do processo de iniciação palhaçaria. Por que saúde mental? Porque aqui vai envolver, como eu falei no começo, um processo de espelhamento de você com você mesmo. Isso pode ser um processo quase que necessariamente doloroso, porque dá trabalho lidar com nossas questões. Lembrando que não é terapia.
pode ser terapêutico, mas isso aqui é técnica de cena, envolve muitos anos de cena. Se diz que pelo menos 16 anos são necessários para se ser um bom palhaço ou uma boa palhaça, né? Se diz que só com 60 anos é que eu vou terminar de ser palhaço, então dá trabalho. Então é importante focar no próprio processo, não se comparar com o processo de ninguém e de tabela ainda colaborar no processo do outro e da outra. Como? Dando força para quem está começando, ou então dizendo ao mínimo que ele tiver, sabe, captado risos, não captou riso nenhum, pelo menos valorizar a coragem que a pessoa teve de ir lá. Lembra da coragem do caminho? A coragem, que bom, se tu se garantiu muito, foi corajoso, foi corajosa. Então, para mim, essas duas coisinhas que eu trouxe para vocês, essa trinca que para mim é muito valiosa para quem está iniciando como palhaço. Primeira coisa, tripé do caminho, tá? Tem que ter coragem, tem que ter leveza com autenticidade, as duas coisas juntas, e tem que ter compromisso com o que está sendo feito. Massa? Segunda coisa, outra trinca aí. Primeira lei do palhaço da palhaça, foca no teu processo. Segunda lei, não compara o teu processo com o processo de mais ninguém. Terceira lei, ajuda outras pessoas com os processos dela. Juntando essas duas coisas, você tem tudo para estar muito seguro e segura para caminhar mesmo com medo. E aí sim, isso é coragem autêntica, beleza? Agora, na segunda parte, que vai ser, ó, depois desse corte bem rápido, a gente vai voltar com alguns exercícios para que a gente possa fazer junto nessa oficina Pocket que a gente está aqui vivenciando e ministrando com muito prazer. Vamos lá, bora se mexer. A aula é curta, mas ela é ativa, beleza? Primeira coisa, a gente não vai focar nos exercícios em nariz, quer dizer, o processo de, que a gente chama de ritual da máscara, nem a gente vai se focar em caracterização, em estética, em pontos estilísticos, né? Em figurino, maquiagem, em coletes, em acessórios e tudo mais. Então, o que a gente vai se basear? Na essência de ser palhaço. Como eu falei no comecinho, se você sabe brincar e consegue se envolver brincando, esse palhaço, essa palhaça vai nascer com muito mais facilidade. E é nisso que a gente vai focar agora, beleza? Eu queria que você pensasse antes do exercício, pegasse aí qualquer objeto. Bom, pensasse não, bora fazer, né, que o tempo é curto. Bora fazer. Que objeto você tem aí? Eu vou pegar um aqui agora. Olha só, a edição vai ser instantânea. Peguei. Peguei o objeto, que esse aqui é um funilzão, né? Um funilzão. O que você tem aí na tua casa? Pode ser qualquer coisa próximo de você. Uma caneta, pode ser um pente, pode ser um lápis, pode ser o próprio celular. Se não puder usar o celular, estiver assistindo pelo celular, mas qualquer coisa, um objetozinho, beleza? O que a gente vai fazer com esse objeto? Capacidade de se envolver, para mim, é uma das coisas mais bonitas em ser palhaço. Primeiro a gente vai se envolver com o que está fazendo. O que a gente vai fazer, né? Qualquer coisa. Já eu digo. E para depois a gente se relacionar, beleza? Então o primeiro ponto desse exercício é se envolver com o objeto, tá? Com o que eu posso me perder com ele? Qual o tempo que eu posso doar para mim e para ele? Pode parecer uma besteira, mas pense em alguma coisa que você perde tempo. Sabe, pode ser, você perdeu tempo com coisas simples, sei lá, olhar as estrelas, as nuvens, o pôr do sol, não viu o tempo passar, quando você era criança, o que te fazia perder tempo? Sabe? E nesse caso eu estou aqui com um baita de um funil. Como é que eu posso explorar esse funil, tá? Então, enquanto eu estou com esse funil, eu posso brincar de olhar pelo funil de um lado, posso brincar de olhar para o outro, e a intenção aqui é que eu fique totalmente envolvido com a atividade de me envolver com o funil, ali ludicamente mesmo. Não precisa pensar, é um funil, porque não precisa ser necessariamente um funil, que pode ser um chapéu, e eu posso brincar de chinês, e eu posso brincar também de pegar ar. Eu pego ar, e eu posso brincar também, deixa eu ver, como se fosse uma arma, de brincar, e aqui eu posso receber também, eu recebi de mim mesmo. Então, a intenção é que a gente possa se envolver com o que está fazendo, certo? Como é que você pode fazer isso aí na tua casa? Pega qualquer coisa que possa assim, te envolver, um objeto, brincar. Esse aqui também pode ser um instrumento? Não sei, pode ser um instrumento. Posso brincar de corneta? E aí que está o ponto. Imagina que eu envolvi isso aqui, me envolvi com o objeto a partir de uma direção determinada. Tipo, eu transformei ele numa corneta, certo? Me envolvi e acreditei que esse funil agora é uma corneta. Primeiro eu me envolvo e depois eu compartilho.
Quando eu compartilho, eu transformo em cena de palhaço. Por quê? Eu quebrei essa quarta parede, não tem barreiras entre mim e o público, e eu estou me relacionando diretamente com o público, ou no caso de vocês agora comigo, com a câmera, tá? Então, eu me envolvo, e quando eu termino, eu olho para o público, e aqui eu posso agradecer, eu posso viajar, e quando eu faço isso, o palhaço, brilhou. Sabe aquela criança que está brincando? Ela está brincando sozinha com a bola e ela te viu e ao te ver, ela jogou a bola para ti. Quando ela faz isso, aquele palhaço, aquela palhaça daquela criança, na verdade é só ela mesma, nasceu. Quando ela está envolvida numa ludicidade que é dela, mas uma ludicidade sempre acho da relação. Como se diz, o conceito de ludicidade, de tempo livre, de lazer e de palhaçaria, eles se encontram no sentido da relação, tá? Então, enquanto eu estou aqui brincando, fazendo um funil, uma corneta, a partir do momento que eu termino um grande finale, eu olho para vocês e eu agradeço. Como se eu estivesse aqui num grande concerto comigo mesmo. Imagine isso aqui multiplicado. Pode ter eu com esse funil, pode ter um amigo com um banquinho aqui do lado, e pode ter outra pessoa, sei lá, com um esguichozinho jogando para cima que faz um certo barulho, que pode ser um instrumento. E aí pode ser feito uma banda ali. Nada é um instrumento propriamente dito, mas é tido como instrumento. Como eu falei lá no tripé do caminho, você está acreditando no que está fazendo com compromisso. Daí a palhaçaria ela surge muito mais facilmente, tá? Então basicamente ficaria assim. Encontrei meu objeto, me envolvi com ele, direcionando uma função, de função de corneta. Eu agradeço e agradeço. E aí a gente passou por esse exercício, por esse sentido de acreditar no que está fazendo, transformar e se envolver principalmente, para depois eu compartilhar o que eu estou fazendo com o público, com a câmera, com o espectador. E a gente chega no ponto da relação que lá na frente a gente vai chamar de triangulação, né? Que eu me relaciono com o objeto para depois me relacionar com o que está fora, com aqueles que estão me vendo. E esse foi o nosso primeiro exercício. Massa, simples e dá para fazer no dia a dia. Se tu começar a se envolver no dia a dia com as suas atividades, ludicamente, levemente, com coragem, com compromisso, esse palhaço já vai ser exercitado sem precisar necessariamente estar em oficinas. Então, se você está, por exemplo, pintando uma parede, aquela atividade, se você trouxer leveza para ela, ela pode ser uma atividade de palhaço. Não necessariamente que tem que derrubar a tinta toda, mas quando você está envolvido ali, e de repente alguém chega e você pode se relacionar com aquela pessoa. Oi, tudo bom, fulano? Aquilo já é uma prática de palhaço no cotidiano. Se eu estou calçando a chinela, estou envolvido em calçar a chinela. Calcei, eu olhei para alguém, tudo bom? E aquele ato de calçar a chinela, junto com aquele ato de se relacionar com alguém, já se transformou no dia a dia no exercício de palhaço. Então não é só para ser palhaço, para ser engraçado. Na verdade, se trata de se envolver com o que está fazendo, 100% presente, e também compartilhar um pouco do que tu está fazendo com o outro e com a outra. Massa? Bora para o segundo exercício? E agora a edição rápida e mágica e instantânea. Gostou? Fantástico. Que no segundo exercício, eu vou dizer que é a capacidade de transformar. Transformar como? Posso fazer até sem nada mesmo. Não, fazer sem nada mesmo. Como uma grande capacidade que o palhaço tem, por exemplo, lembrei aqui, um exemplo bom. Palhaço de hospital, eles têm uma capacidade incrível de transformar um ambiente. Por quê? Imagina como é que está um ambiente hospitalar. Tenso, angustiante, pesaroso, incerto, e ele, quando sai, ou ela, uma palhaça também, quando sai, como é que está o ambiente? Ele está transformado, ele está mais leve, ele está esperançoso, ele está num ambiente que um palhaço transformou, porque ele usou essa capacidade de transformar. Capacidade de transformar é isso aqui, claramente, a gente acabou de passar por ela, não tem nada desconectado. A gente fragmenta por conta da metodologia, mas não tem nada desconectado. Isso aqui é um funil, beleza. Só que também se transformou numa corneta. É uma capacidade de transformar em nível físico. Dá para transformar em nível energético também a partir do físico, entende? Se eu entro, por exemplo, como palhaço de hospital, segurando isso aqui como se fosse, não sei, trago aqui comigo uma bola energética. Essa bola energética vai trazer alegria em tempo instantâneo. Em 1, 2,
3. Uau! E eu começo a gritar naquela besteira que eu estou fazendo. É uma capacidade de transformar tanto a função do objeto quanto a energia, né, do ambiente em que você está. Palhaços humanitários são muito bons nisso, mas você vê isso em qualquer tipo de palhaçaria, em qualquer tipo de arte cênica, na verdade. Um músico também vai transformar o ambiente com a sua música, um dançarino, um bailarino, a galera do rap, hip hop, também vai transformar uma praça com a sua atuação. A galera do Bota o Teu aqui do Maracanaú também transforma. Então essa capacidade de transformar é essencial. Então, bora brincar de transformar? Imagina que, só que sem nada dessa vez, tá? Vou agora fazer aqui ao vivo, sem nada. Eu entro num estado emocional e eu saio em outro estado emocional. Então, eu entro muito feliz, eu usando o exercício anterior. Eu começo a me envolver, alguma coisa está me tocando, me fisgando, me afetando e me deixando chateado. O que eu entrei feliz já não estou mais feliz. E eu começo a interagir agora chateado, mas a pessoa falou algo que eu gostei, e eu já gostei um pouquinho mais. O quê? Assim, e agora eu estou me apaixonando. Ai, que legal. E daí eu posso escolher um estado para sair, né? E aí eu transformo. E percebe que em transformado eu saio transformado. Eu sempre vou lembrar dos palhaços do hospital porque eu fui um deles, mas para mim era muito claro assim. Muitas vezes a gente atuava sem nada, sem nenhum objeto. Então a gente atuava muito com a relação. A relação era a nossa matéria-prima. O corpo meu com o corpo do outro e da outra era a nossa matéria-prima. Então a gente transformava. Isso pode ser feito com esse funilzinho também, que pode ser um monte de coisa. Pode ser um ramalhete de flores também, não é? Então, aí, por exemplo, eu entrei num quarto de hospital, ou estou no meio da rua, eu encontro com alguém e digo, esse aqui é um funil? Toma um funil para você. Não, olha só o que eu tenho aqui. É um ramalhete de flores. E eu queria que você aceitasse. Por favor, aceite esse ramalhete. Que eu te amo. Por favor, eu estou um pouco sozinho. E a pessoa pode rir com aquilo, contanto que você acredite. E olha que massa, era só um funil, só que tu transformou o funil. Acreditou que não era um funil, acreditou que era um ramalhete. Primeiro ponto, eu me envolvo, acredito, me relaciono e também eu transformo o sentido da coisa. E daí, nesses dois exercícios, a gente já tem aí uma complementaridade do que se trata ser palhaço. Acreditar no que está fazendo e ver que elementos de jogo e ludicidade você pode usar a teu favor, beleza? Outra coisinha, e aí já é bem diferente do que a gente está fazendo aqui. E a gente entra já num terceiro exercício, tá? A primeira coisa que a gente fez foi se envolver e, em se envolvendo, se relacionar. A segunda coisa que a gente fez, se envolver, se relacionou e também transformou. Então tem 3 verbos aí que estão essenciais, né? Envolver-se, relacionar-se e explorar-se. Explorar o quê? O que você sabe fazer? Qualquer coisa, né? Então eu não sei fazer nada. Eu tenho um número chamado A Arte de Não Fazer Nada. Só que não é tão nada assim. Na verdade, não é nada que um palhaço que você vê por aí saiba fazer, ou normalmente fazem, né? A única coisa que eu digo que a habilidade que eu sei fazer é esse aqui. Só. Sim, é o máximo. Toca umas coisinhas ali, né, Marquinhos? Um carrom, essas coisas. Mas isso aqui, pra mim, é assim, o que o Neto sabe fazer? O Neto peida com a mão. Peida com a mão. Você pode pensar, o que é que você sabe fazer? Sei lá, sabe estalar os dedos, sei lá, Neto, eu sei fazer um pouquinho de malabares, massa. Neto, eu sei fazer um pouquinho de monociclo, massa. Neto, eu sei lá, me equilibrar no meio fio ali, ó, em frente ao feira centro, massa. Já são habilidades que você pode fazer. Como é que você pode usar essa habilidade a seu favor, não é? Isso aqui surgiu, é bom ver também os contextos, surgiu quando uma aula que eu estava assistindo estava muito chata. E aí eu fazendo assim, um dia eu descobri. E daí, toda vez que coisas estão chatas na minha vida, eu costumo fazer isso. Mas você pode pegar, assim, fica atento, o que eu quero dizer, fica atento ao seu dia a dia, que tem coisinhas que você costuma fazer. Conheço gente que mora próximo lá de casa, minha vizinha, e eu acho, não sei se ela percebe, mas ela quase sempre está fazendo um sonzinho quando ela passa. Toda vez que eu falo com ela fala, né? Eu fico, será se ela percebe que ela está fazendo aquilo ali? É um tipo de habilidade, pode ser uma besteira, mas isso pode dar pano para manga na hora da cena, criação para a hora da cena. Ela está aqui na cena, ela entrou e de repente ela... Quando a gente trata de palhaçaria pessoal, a gente trata de que trejeitos eu tenho, que
particularidades dos teus gestos, das suas ações, do teu jeito de ser, que só você tem. De arregalar o olho, ou então de nunca arregalar o olho, mas é conhecer-se em profundidade o máximo que você possa, para utilizar desses supostos defeitos, limitações, que na verdade a gente vai chamar só de particularidades. Se você quiser chamar de defeito, beleza, pega um defeito e transforma em potência. Potência de cena, potência transformadora. Então, o que é que você sabe fazer? Neto, eu só sei dormir. Eu já vi palhaços utilizar a habilidade de dormir em cena. Pode ser assim, inacreditável, mas sim é verdade. Palhaços dormindo em cena deu uma cena inteira. Claro, não é só dormir, é como dorme, é trejeitos em como dorme. Enfim, sempre tem algo a explorar dentro de você. Então a primeira coisa que a gente fez, a gente se envolveu com a suposta corneta, que na verdade é de fato, concretamente, um funil. Só que a gente transformou em corneta, transformou em ramalhete, transformou em pega-vento, transformou em uma arma, e isso também fez com que a coisa ficasse mais interessante para mim. Quer dizer, eu me envolvo com o que eu estou fazendo, mas a partir do momento em que eu me compartilho o que eu estou fazendo com alguém, eu transformo aquele em cena, e em cena de palhaço e palhaça. A partir do momento em que eu transformo uma coisa que era um funil em outra coisa, eu faço uso de uma coisa chamada ludicidade, que é brincar com o mundo e mudar os significados das coisas, os sentidos que o palhaço faz, inverter, ir para um lado para o outro. Em vez de eu ir até você, eu tenho pernas, mas eu fico te chamando parado, eu fico te chamando parado, eu fico te chamando parado. Quando eu mudo o conceito, podendo ir até a pessoa, eu começo a transformar o meu dia a dia em um dia mais palhaço. Tá? Quando eu começo a ficar envolvido no que eu estou fazendo, isso pode ser um dia a dia mais palhaço. Quando eu começo a explorar coisas que muita gente ia dizer que é besteira, mas que faz bem para mim, e eu posso mostrar essas habilidades para outra pessoa, sei lá, pode ser colocar um macarrão aqui e sair para o outro lado, sabe fazer isso? Eu não sei fazer isso, mas pode ser uma habilidade, inútil, não importa. Para mim pode ser uma habilidade, eu simplesmente acreditar no que está fazendo, nem que não saiba fazer necessariamente alguma coisa. Como já aconteceu com um aluno meu, que ele falou assim, ó, eu não consegui pensar em nada, mas eu acredito que eu posso ser o homem mais rápido do mundo. Aí o que ele fez? Ele falou, olha, eu vou até a porta da sala e voltar, e vocês não vão nem notar. Ele pegou e fez assim. Pronto. E a gente ficou, cara, que besteira incrível. Mas o que ele fez? Ele usou técnica de respiração, como se fosse, agora eu voltei. A gente ficou, caramba, besteira boa, meu irmão. E ele foi palhaço, ele falou, Neto, não sei fazer malabares, ele não me acha engraçado, mas ele acreditou, ele se envolveu com o que estava fazendo, ele se relacionou com a gente em cima do que estava fazendo, trocou e se divertiu. Se divertiu no meio de tudo isso, o palhaço nasce. Porque nessas horas, meu amigo, pode ter roteiro, pode ter um roteiro que te segure, pode ter um figurino bom, pode ter tido bons professores, o nariz está ali na tua cara direto, mas se não tiver diversão, não vai acontecer nada. Às vezes, só o que o palhaço precisa fazer, no fim das contas, se esquecer de tudo isso que a gente viu nessa aula, se divirta. Se divirta, troca experiência, que aí sim esse palhaço vai ficar massa. Estude 20 anos, mas se parar de divertir, se divertir, não, o palhaço vai morrer bem ali. O palhaço ele se mantém vivo quando se mantém se divertindo no meio de tudo isso. Beleza? Legal? É isso que eu queria dizer. Eu te convido a me seguir lá no Instagram, @NetoHolandaHolanda, e também a seguir a página do Coletivo Paralelo, que a gente sempre está lançando cursos, que é @Coletivo Paralelo, e a Academia do Riso, principalmente, @Academia do Riso Ceará, que logo logo a gente espera estar lançando novas turmas. Se você está vendo esse vídeo e a turma já está rolando, normalmente todo mês ou quase todo mês a gente está lançando turma nova, seja no Teatro Zé de Alencar ou na Vila das Artes. Siga também o @Grupo Garajal, que está promovendo esse projeto tão lindo, e eu também sou muito grato a vocês por estarem aqui. Foi massa, assim espero. Te espero aí nas redes sociais, estou sempre aberto a essas trocas e também a críticas. Vem me ajudar, porque palhaçaria é diversidade. É diversão, sim, mas é diversidade. O que eu falei aqui tem a ver com uma técnica de palhaçaria pessoal. Envolve um monte de coisa, mas também pode não ser isso, tá certo? Eu vou ficar feliz em te ouvir sempre, tá bom? Obrigadão, um beijo. E esse aqui foi só uma pontinha do nariz. Tem muito mais daqui pra frente. Eu espero te ver até lá. Valeu, galera. Gente, com uma certa vergonha, eu tô aqui de volta.
que eu esqueci de fazer umas recomendações importantíssimas. Muita gente pergunta, ai Neto, e aí, eu quero ler sobre, que fazer é importante, ler também é tão importante quanto, apesar de para mim fazer bem mais. Mas é importante saber o que está fazendo, compreender, mas faça, mas depois vai entender de alguma maneira. E para entender, livros podem ajudar, certamente. Eu trouxe aqui 2 livros. O primeiro é A Nobre Arte do Palhaço, do Márcio Libar. Basicamente ele fala de toda a trajetória dele como palhaço, desde o teatro de Anônimo, lá do Rio de Janeiro, até o que ele chegar ao que ele é hoje, né, que é um palhaço referência no mundo inteiro. Palhaço negro, então ele tem também um histórico de empoderamento dentro do que é ser negro e ser palhaço. Né? E é muito massa, é um livro que eu recomendo demais para quem está iniciando, para te inspirar. E outro ele é um pouco mais acadêmico, que é Palhaços, a Multiplicidade, Performance e Hibridismo, da Lili Castro, lá do Rio de Janeiro. E ele é um livro muito bom, porque ele vai tratar do histórico da palhaçaria, os tipos de palhaço, desde o palhaço sagrado, palhaço popular, palhaço de rua, palhaço de teatro, vai falar de tudo, palhaçaria feminina e tudo ou mais, certo? Um livro, Palhaço Negro, Um Homem Negro, e aqui um livro escrito por uma mulher palhaça, então trouxe já 2 perspectivas diferenciadas. Tem vários outros livros de palhaço que eu poderia te indicar, e você pode dizer, Neto, para mim é meio complicado adquirir, comprar livro, né? Sem problema. Me manda um e-mail, neto.holanda@hotmail.com. Tem um monte de material lá em casa que eu vou ter prazer em compartilhar contigo, para que você conheça mais, desse lado teórico também, a arte da palhaçaria, tá? Recomendo esses 2 e qualquer coisa, me manda um e-mail que a gente vai se falando também, sempre aqui à disposição. Agora sim! Valeu, galera, até a próxima!